Querido, sabe quando começou o encontro dessa noite? Lá na eternidade. Não começou hoje. Você pode não estar vendo, mas está se convergindo nesses 4 dias que vamos estar aqui, um plano de revolução. Vocês vão ver. Para mim isso é tão certo quanto o ar que eu respiro. Deus preparou um plano revolucionário e esta semana nos contará seus segredos. Há coisas que estão sendo guardadas para esses dias. Meu espírito entende isso com uma certa obviedade. Para mim é óbvio, é claro que Deus irá nos contar seus segredos. Eu tenho esta noite o privilégio de poder abrir este evento, mas eu sempre tenho muito medo de terminar um evento. Eu sempre prefiro terminar e não começar, porque quando a gente começa um evento dessa natureza, a gente tem que ter precisão cirúrgica para que tudo dê certo até o final. Então, esta noite eu vou me mover com muita segurança, com muita simplicidade. Amanhã, ou esta madrugada, estão chegando mais pastores. Eu vou fazer assim, eu vou apresentar todos os pastores amanhã. Mas, pastor Benjamin, que acabou de chegar aqui no nosso encontro, já está aqui. Algumas pessoas queriam era te ouvir hoje. Eu quase faço isso, mas eu ia botar você no meio de um apuro, te poupei. Tu estás me devendo essa, viu, amigo? Na verdade, nós três, eu, Benjamin e Barry, temos uma expectativa doce sobre este evento. Barry, no meio da negação do seu visto, ele disse: bispo, fique tranquilo, eu acabei de sair da embaixada com meu visto negado, mas eu tenho tanta alegria, eu tô tão em paz. O visto foi negado, mas eu estou tão em paz, eu tenho tanta certeza que eu vou embarcar para o Brasil. Você nem se agite aí, porque meu espírito está tranquilo e em paz. Eu saio sorrindo de dentro da embaixada. Querido, quando você começa a aprender a resolver seus problemas com um sorriso nos lábios, há coisas que não se resolveriam, que vão passar a ser resolvidas, por causa da conduta do teu interior. Então eu imagino que esta semana será uma semana surpreendente. Vamos até o fim. Não pare no meio do caminho. Sei que há pessoas que estão aqui cansadas, vieram de longe, vieram debaixo de um esforço sobre-humano, mas não perca a sua concentração. Se você tiver sono e for dormir, fique de pé. Use aquela tática do caroço de milho, também funciona. Lava seu rosto, mas mantenha-se vivo. Eu estou muito impressionado com algumas coisas que eu tenho estudado nesses últimos anos. E o tema da palavra desta noite, e nós estamos ao vivo, há pessoas que estão no planeta todo nos ouvindo, gente em tudo quanto é lugar, pessoas que estão com o coração cheio de expectativa, gente que está na Europa, na Ásia, na região da África, na América Central, pessoas que estão ali na região do Canadá, Estados Unidos. Eu quero saudar a todos vocês com graça e paz. Sejam bem-vindos ao nosso encontro de 9 anos da Igreja da Colheita em São Luís, no Maranhão. O tema dessa mensagem é: Cristo está incompleto. Quando eu me preparei para esta mensagem, eu tive cuidado
em colocar este tema, imaginando que você fosse me perceber como um herege, como um controverso, como um travestido da sã doutrina. Na verdade, esse tema, ele é provocativo. Eu quero provocar sua consciência, provocar sua percepção, aguçar sua expectativa. Porque eu me assustei quando a primeira vez eu li esse conceito. Eu te confesso que ele não parecia se combinar com os fundamentos que eu tinha. E perceber Cristo incompleto era insultar a graça de Deus. E me gerou muito conflito. Eu fui aos melhores textos na língua portuguesa, fui ao texto dito original, fui estudar, especular com muito cuidado. Este texto que eu vou citar agora, ele foi muito desconfortável. Um versículo que talvez mais me tenha gerado desconforto em toda a minha trajetória de fé. Porque perceber um Cristo incompleto é perceber uma obra que não foi realizada. E este conflito me fez mergulhar numa pesquisa séria, honesta, madura, e eu quero compartilhar com você este fundamento. Quero pedir que você abra sua Bíblia. No livro do Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Esta mensagem vai ser desdobrada ao longo do nosso curso. E toda vez que eu estiver ministrando, eu vou manter este foco. Eu vou estar concentrado neste princípio. Os outros pastores vão fazer outras abordagens, mas eu vou estar preso porque eu preciso ser entendido até o fim. Ok? Todo mundo está por aí? Gênesis capítulo 2, versículo 18, que diz assim: depois o Senhor disse: não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude, como se fosse a sua outra parte. Na verdade, quando eu leio esse texto, eu sou remetido a uma outra relação, a um outro romance. Nós estamos lendo o romance de Adão e Eva, quando Deus cria um homem completo, todavia diz: não é bom que ele esteja só, vou fazer alguém que seja como uma outra parte dele. Não é que Adão tenha sido criado incompleto, é que Deus, pela primeira vez no planeta, estabelece um dos conceitos mais nobres que a humanidade pôde conhecer, que é o conceito da interdependência. Tudo que Adão fez, podia ter feito sozinho, mas Deus cria uma expectativa de compartilhamento de sabedoria, dando a ele alguém para completar a sua trajetória, mesmo sendo ele um ser incompleto. Há coisas, gente, que nós podemos fazer sozinhos, mas será nobre permitir que alguém faça conosco. Quando eu olho para Deus, eu vejo um Deus que pode realizar qualquer coisa. Todavia, Jesus disse: eu e o Pai somos um. Ele transita entre o Espírito e o Filho, sem arrogar para si direitos,
mas para compartilhar a autoridade. Deus chama um Adão para compartilhar a autoridade dele, ele inclui Eva dentro dessa história. E na alegoria mais expressiva para mim dos últimos tempos, desculpe se eu vou tocar nela de novo, se te aborreço com isso, mas espero que não, é esta alegoria de que quando Adão está diante do Eterno e o Eterno pensa numa parceria de vida que faz cair sobre ele um pesado sono, e depois de ter feito cair sobre ele um pesado sono, do seu lado ele tira uma personagem inusitada, sua esposa, aquela parte que Deus lhe daria para, como se fosse, é uma símile, como se fosse uma parte dele. Quando Adão acorda do seu sono e é apresentado por Deus aquele personagem novo no cenário do planeta, ele olha para ela e não tem dúvida: sou eu. Ali está o meu osso, ali está a minha carne, sou eu. E assim, Adão percebe na Eva a matéria-prima, que é ele mesmo. Adão foi criado do pó da terra, mas Eva foi criada de Adão. Dele foi tirada. Na minha percepção, na minha cosmovisão, eu olho para este casal e me remeto àquele romance escondido em segredo de justiça, que era Cristo e a igreja. Quando Deus faz também cair pesado sono sobre ele, a morte, e do seu lado, o soldado desavisado é usado por Deus. Sabe, gente, às vezes as pessoas desavisadas que parecem ser contra nós, elas na verdade estão fazendo uma obra de Deus na nossa vida e nós nem percebemos. Aquele cruel soldado abre o lado de nosso Senhor, e ao abrir seu lado, corre água e corre sangue. Por que é que na alegoria de Adão e Eva não há água e não há sangue? Porque estamos tratando de alguém que não havia pecado. Mas em se tratando daquela que nasceria do corte dele, precisava estar envolvida a água para lavar e o sangue para purificar. E da água e do sangue nasce outra personagem no planeta. Esta personagem, ela tem como matéria-prima a natureza de onde ela saiu. Quando eu olho para a igreja, se eu não posso ver Cristo, eu não posso ver aquela que nasceu para o casamento eterno. A matéria-prima que constitui a igreja é Cristo. Tudo que é Cristo é da igreja. Os apóstolos olharam para esta mulher que surge no cenário da humanidade e diz: é o corpo dele. É ele. É o corpo de Cristo. A igreja nasce de Cristo. Sua matéria-prima é o que a sua origem lhe consente. Quando eu olho para isto, eu começo nessa cosmovisão a enxergar que a igreja não é uma bandida nessa terra, usada pelos líderes religiosos, malfeitores, aborrecidos de Deus, que estupram a moral, que vendem a moral da igreja, que cometem equívocos
unívocos, espancando aquela que deveria ser tratada com respeito e com zelo, como é devida à esposa de Adão. Quando Jesus é chamado por Paulo de o último Adão, não é por acidente. Não é que Paulo era um desavisado chamando Jesus de último Adão. É que na semelhança do primeiro, ele dá origem a um corpo que na semelhança do primeiro, que não era bom estar só, na semelhança do segundo, também era bom que ele fosse o cabeça do seu corpo, que é a igreja. Eu quero ler com você, se você tiver uma Bíblia e desejar fazer a leitura, é uma longa leitura, são 23 versículos, mas eu não quero evitar qualquer um deles. Efésios capítulo 1. Meu Deus do céu. Leia comigo. Deixe que eu leia e você acompanhe a leitura. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escrevo esta carta ao povo de Deus da cidade de Éfeso, o povo que é fiel por estar unido com Cristo. Eu diria que era o povo de São Luís que deveria estar unido com Cristo, não é? Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Agradeçamos ao Pai, ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele nos tem abençoado por estarmos unidos com Cristo, dando-nos todos os dons espirituais do mundo celestial. Diga, está sobre nós. Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele por meio de nossa união com Cristo. Diga, graças a Deus. A fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa, por causa do seu amor por nós. Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos, bendita decisão, por meio de Jesus Cristo, pois Ele era o seu prazer e a sua vontade. Portanto, louvemos a Deus pela sua gloriosa graça, que Ele nos deu gratuitamente por meio de seu querido Filho. Pois pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertados, isso é, nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus, que Ele nos deu com tanta fartura. Deus, em toda a sua sabedoria e entendimento, fez o que havia resolvido e nos revelou o seu plano secreto, que tinha decidido realizar por meio de Cristo. Esse plano é, no tempo certo, debaixo da autoridade de Cristo, tudo que existe no céu e na terra. Ei, você entendeu o que eu falei aqui? A vontade de Deus é unir tudo que há no céu e na terra. Não será por isso que Jesus orou: venha o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu? A terra não é o palco onde uma noiva, uma esposa, uma mulher assustada, uma perseguida vai acabar sendo tragada com medo de ser devorada na terra. Queridos, ouçamos o que Deus tem planejado, é fazer do céu e da terra um lugar só para a sua habitação. A igreja, o seu corpo, está aqui
para elevar o padrão da terra, não para rebaixar o padrão do céu. A sua habitação, pastor Marcelo, aqui na terra, é para mudar e melhorar o padrão da terra. Todo cristão, por onde quer que passe, onde seus pés forem colocados, tem a responsabilidade de estabelecer o reino sobre a face da terra. Tem mais. Segundo o que estamos lendo, a maior responsabilidade de um cristão não é abrir uma igreja, é trazer o reino. É mudar perspectivas e realidades. É preparar um ambiente para que Deus reine. Por isso Paulo nos chama de estrelas que brilham no meio da escuridão. Estrela, ela não é como a lua, por exemplo, que é um satélite natural. A estrela, ela tem luz própria. A lua, por exemplo, reflete a luz do sol, mas as estrelas têm luz própria. O que Deus fez conosco, Paulo nos chamando de estrelas, é que Deus colocou dentro de nós luz própria. Quanto mais escuro o ambiente, mais a sua vocação de filhos de Deus se manifestará no lugar onde você estiver. A sua presença muda a escuridão. A sua presença não perpetua escuridão. Deixa eu voltar aqui, meu Pai do céu. Todas as coisas, verso 11. Todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus. Agora parece que estamos entendendo que Deus é soberano, né? De acordo com a sua vontade e com aquilo que Ele havia resolvido desde o princípio. Deus nos escolheu para sermos o seu povo por meio da nossa união com Cristo. Glória a Deus. Portanto, verso 12, digo que nós que somos os primeiros a pôr a nossa esperança em Cristo, louvemos a glória de Deus. A mesma coisa aconteceu também com vocês. Quando ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia que trouxe para vocês, a salvação, vocês creram em Cristo, e Deus pôs em vocês a sua marca de proprietário, quando lhes deu o Espírito Santo que Ele havia prometido. O Espírito Santo é a garantia de que recebemos o que Deus prometeu ao seu povo. E isto nos dá a certeza de que Deus dará liberdade completa aos que são seus. Portanto, louvemos a sua glória. Verso 15. Por isso, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que vocês têm por todos os irmãos na fé, não paro de agradecer a Deus por causa de vocês. Eu sempre lembro de vocês nas minhas orações e peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai glorioso, que dê a vocês o seu Espírito, o Espírito que os tornará sábios e revelará Deus a vocês, para que assim vocês o conheçam como devem conhecer. Peço que Deus abra a mente de vocês para que vejam a luz dele e conheçam a esperança para a qual ele os chamou. E também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo, e como é grande o seu poder que age em nós os que cremos nele. Esse poder que age em nós é a mesma força poderosa que ele usou quando ressuscitou Cristo e fez com que ele se sentasse ao lado direito do mundo celestial. Cristo reina sobre todos os governos celestiais, a autoridade, forças, poderes,
ele tem um título que está acima de todos os títulos das autoridades que existem neste mundo e no mundo que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo e deu Cristo à igreja como único Senhor de todas as coisas. A igreja é o corpo de Cristo, ela completa Cristo, o qual completa todas as coisas em todos os lugares. A Ele seja glória para todos sempre. Amém. A Ele, a Jesus. Que igreja é essa? Certamente ela está fora das institucionalidades. Ela é um organismo e não uma organização. Esta igreja que se tornou o corpo de Cristo, ela é muito parecida com Jesus. Ela tem semelhanças muito próximas. Ela se parece porque tem a mesma natureza que Ele. Sabe amar como Ele, sabe perdoar como Ele, sabe libertar relacionamentos como Ele, sabe mudar realidades como Ele, porque a igreja dele é seu próprio corpo. Na semelhança do primeiro Adão, que Eva completava, entre aspas, um ser completo, a igreja, entre aspas, completa Cristo, que é um ser completo. Ela se tornou seu corpo, para que, sendo Ele o cabeça, pudesse movimentar o corpo com suas ideias, com seus brilhantes conceitos, com seus fundamentos. E quando a igreja substitui o fundamento que é Cristo por qualquer argumento humano, ela deixa de ser uma igreja para ser uma religião, refém dos argumentos humanos, desprovida da sua essência que é Cristo. Esta igreja, ela é composta de indivíduos, ela não é um prédio, ela não tem um estatuto, ela tem a palavra do rei que a conduz. Ela não tem regras institucionais, ela sempre saltará as fronteiras institucionais, ela sempre quebrará paradigmas humanos, porque ela não nasceu para ser conduzido por humanos, ela nasceu para ser conduzida pelo seu cabeça, que é Cristo. Não, isso merece mais uma salva de palmas, pelo amor de Deus. Todo líder que se mover fora da autoridade deverá ser impeachmentado. Se não é nesta terra, é impeachmentado por Deus, porque Deus arranca a autoridade dos homens que não estão debaixo da ordem do autor. Uma palavra que já é comum a nós, a autoridade. A raiz desta palavra é autor. A autoridade é mover-se na ordem do autor. E toda autoridade eclesiástica que sai debaixo da ordem do autor para seguir seu próprio destino, ela será impeachmentada por Deus e perde o poder de agir na terra. Será só um religioso, fará o espetáculo, usará o púlpito como um palco e, habilidoso, poderá manter um show que emociona, como foi na época em que o véu do santuário se rasgou do alto a baixo. Escândalo! Por quê? Todos os dias os animais estavam sendo sacrificados, o culto estava mantido, as emoções afloradas e a sensação de que Deus estava ali era comum em todos eles. Só que quando o véu do santuário se rasgou do alto a baixo,
descobriu-se que Deus não estava naquele lugar há muito tempo. A arca já não estava mais ali. Lembram-se, amados irmãos? Não lembram, não tem memória para isso. É possível, gente, a gente ouvir gritos, ovações, lágrimas rolarem e alguma sensação, mesmo quando Deus já não está ali há muito tempo. Diga ai. Quando o altar é banhado pelo sangue do homicídio, quando o altar é prostituído, a religião e os adereços para se manter um culto podem estar presentes, mas Deus não estará naquele lugar. 400 anos de silêncio, pastor Manuel, 400 anos de silêncio, e Deus decide abrir a conversa, e a palavra vem. 400 anos sem a palavra profética, de repente Deus decide. É o intervalo entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, ali aquela página branca, 400 anos de silêncio. De repente Deus resolve falar, e Ele vai procurar falar. A quem Deus deve se dirigir para falar na terra? O sacerdote, talvez o sumo. Só que quando Deus restabelece sua comunicação, o sacerdócio está prostituído. Anás e Caifás, 2 sumos sacerdotes, quando a ordem era um era genro do outro, e o negócio da matança ou da não matança dos animais era deles. Entrava um cabritinho branco, saía um cabritinho pintado de preto. Entrava um cabritinho preto, saía um cabritinho dourado. E assim a religião era mantida nas mãos de Anás e Caifás. Mas como o altar estava prostituído, sabe o que Deus faz? Dá um salto na história e vai encontrar João Batista, filho de Zacarias, no deserto da Judéia, para restabelecer a sua fala na terra. Meus irmãos, as instituições que estão se prostituindo, e falo como um profeta essa noite, as instituições que estão se prostituindo nesta terra, têm seus dias contados. Eles vão falir, vão fracassar, e Deus vai encontrar no deserto da Judéia um João Batista que não se prostituiu, um menino que mantém suas raízes. Eu imagino que a igreja que foi chamada Corpo de Cristo tem mais a ver com Ele e muito menos a ver com aquela que estamos vivendo no tempo em que estamos vivendo. Tu não tens uma sensação de que está faltando alguma coisa na igreja? Tu não tens a sensação de que, meu Deus, ela não se parece? Não é saudosismo. É que nós deveríamos ser hoje uma igreja gloriosa, e nem nos parecendo com uma igreja primitiva nós estamos. É assim, nós saímos e não chegamos, estamos desencontrados. Em nós isso pode mudar. Em você isso pode mudar. Em você isso precisa mudar. Em mim isso precisa mudar. Não importa se nós somos um povinho num deserto da Judéia. É que quando Deus quer mudar o planeta, Ele não vai nas grandes corporações. Ele pega uma sementezinha. Quando Deus quis mudar o planeta, quando Deus quis mudar a nação de Israel, Ele foi numa sementezinha chamada Moisés. Ele coloca naquele egípcio o espírito de um judeu. É criado como um egípcio, mas a semente de um judeu está dentro dele. Ele fará um libertador de uma semente. Quando Deus quer mudar o planeta, Ele esconde essa semente no útero de uma virgem e muda a realidade do planeta. Meu irmão, Deus tem como mudar essa situação. E para mim, desculpe, é uma reflexão teológica longa, eu não tenho tempo para me alongar, mas pode ter certeza de uma coisa: Jesus não vem buscar uma noiva de vestido sujo.
Eu chamo ela de noiva no que diz respeito a toda esta alegoria que a gente vem conhecendo ao longo do tempo. Não estou querendo construir ou desconstruir nada, mas ela não tem o vestidinho sujo, ela não tem medo de Satanás, ela não é assustada. Maranata, a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, não é um escapismo histórico, é a gloriosa volta do Rei sobre a face da terra. A igreja não vai fugir num escapismo dessa terra. Oh, meu Deus do céu, eu ia cantando uma música aqui agora, mas acho que vou ofender. Não tomam por ofensa não, please. Mas eu morria de medo. Primeiro com aquele disco da Última Trombeta. Bicho, tinha mais diabo ali do que de Deus, não era possível. Me dava um medo, um pavor. Depois, na minha adolescência, começamos a cantar na igreja uma música que cantava assim, né? O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está tocando, aviões sem seus pilotos voam para a destruição. Cara, eu imaginava os troços explodindo no meio do ar, aquele fogo pegando, aquela lasqueira toda, e a igreja, onde é que está no meio dessa loucura? De repente, a mão de Deus vem e faz assim, para que a igreja não queime seu vestido. Querido, o inimigo, o anticristo, diante do sopro da boca de nosso Senhor não resistirá. Não nos desanimemos, nós não pertencemos ao lado derrotado. Não vivamos como desorientados em nosso espírito. Este planeta está debaixo da autoridade do seu Senhor. Nele subsiste todas as coisas. Eu digo que subsistir não é só existir, é existir e continuar existindo. Você tem um Senhor, um dono, que não é dono de uma igreja assustada. Ele é Senhor de todo o universo, até do inferno ele se tornou Senhor, para a glória de Deus Pai. Recebeu um nome que está acima de todo nome, para que a este nome, a este título, todo joelho se dobre e toda língua confesse que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. A igreja tem essa característica de seu dono. Saiu dele. Você se parece com Jesus. Rapaz, eu não sei se você está entendendo tudo direitinho. Estou dizendo que você é muito parecido com Ele. Seu espírito é perfeito, está pronto. Ele mudou o seu DNA. Ele mudou a semente que governava a sua vida. Ele acabou com o sistema do pecado. Esse sistema de governância sobre o teu ser, Ele acabou com ele só para fazer de você uma pessoa parecida com Jesus Cristo, o Filho de Deus. Onde foi parar todo esse esforço? Não se assuste quando alguém disser: você se parece com Jesus. Aí nossa falsa modéstia dizia: então tá bom, você vai parecer com o diabo. Então tem que se parecer com Jesus, cara. Tudo foi feito para isso. O plano eterno dele foi incluir você na família dele. A salvação é mais do que um direito à eternidade. A salvação é um direito de você viver frutuosamente sobre a face da terra. Você nasceu de novo, você foi salvo para trazer o reino para a face da terra. Não se intimide. Cristo está incompleto. Isso dói aos nossos ouvidos, porque isso gera dentro de nós uma responsabilidade. O que Deus espera de você, de mim, o que Deus espera de nós, é que nós nos movamos com a mesma graça que se moveu o nosso Senhor Jesus Cristo. O problema é que dá uma dor quando a gente olha para aqueles que deveriam ser modelos e eles não nos acrescentam coisa alguma.
Dá uma sensação de que a gente está vivendo uma utopia. Algumas pessoas nunca mais se erguem, porque acham que entraram num caminho de utopia, que a fé é uma utopia, uma maneira de enganar as pessoas. Olha o que diz Hebreus capítulo 11, versículo 40. Oh meu Deus, já está na hora de eu acabar e eu nem entrei na mensagem ainda. Estou falando sério, não estou aqui só fazendo uma introdução para que a gente seja compreendido quando entrar nas questões mais tensas aqui da mensagem, né? Olha o que diz Hebreus 11, 40. Tu tem uma Bíblia aí, né? Olha só, cara, confira esse negócio. Pois Deus tinha preparado um plano ainda melhor para nós, a fim de que somente conosco elas fossem aperfeiçoadas. Está falando daqueles heróis do passado. Cara, a primeira vez, há anos atrás, quando eu li esse texto, me deu um temor. Porque Moisés, segundo o autor aos Hebreus, só pode ser aperfeiçoado através de mim. Moisés não foi a noiva do Cordeiro. Moisés não foi a esposa, não foi a esposa dita pelo Apocalipse. Moisés não saiu do lado de Cristo. Moisés não foi corpo de Cristo. Mas eu e você o somos. Passa por nós essa transição. Passa por nós esta glória. Então, gente, não dá mais para ser amador na igreja. Não dá para viver uma igreja amadora que briga por causa de cadeiras, que briga por causa de títulos, que briga por causa de espólios, que briga por causa da presidência da instituição, que é capaz de prostituir a fé para não perder o poder. Vou lhes contar uma coisa: só os tolos querem o poder, os sábios só querem poder. Obrigado, meu amor. O corpo de Cristo aqui está soltando botões. Oh, irmãos, eu não sei se minhas palavras estão sendo objetivas e claras, mas cai sobre nós um peso de responsabilidade no Evangelho. Nós não podemos mais ser esta igreja menina, adolescente, desprovida de consciência, desprovida de responsabilidade. A igreja não é esta instituição, a igreja é você. Alcancemos a clareza do que eu estou te dizendo, porque você é a igreja. Se tiver mais um, glória a Deus. Precisamos ser igreja no modelo de José, igreja no modelo de Daniel, crente de uma congregação que só tinha um membro e um pastor, era ele mesmo. Você, igreja, precisa apacentar direitinho a tua vida. Enquanto você tem pastores e pode tê-los, aí vamos nós. Mas o dia que nos tirarem, você vai precisar sobreviver e andar com suas próprias pernas. O que aconteceu é que nossas referências externas foram mudadas, e o templo que estava fora entrou dentro de nós.
você se tornou o templo vivo. Você se tornou a casa predileta de Deus. Se nós entendermos esta cosmovisão, se nós entendermos onde é que nós entramos nessa história, nossos problemas dentro de casa vão acabar. Você nunca mais vai ter problema com seus filhos, com sua mulher, com seu marido, com seus vizinhos, porque Cristo não tinha problema com os outros. Ele era querido. Fico pensando, meu Deus, tem mulheres que torcem para não dar a hora do marido chegar, porque não suportam a hora que ele entra. As crianças se escondem. O que Deus deseja é que Jesus chegou, papai, mamãe. Jesus acabou de chegar, mamãe. Vamos preparar uma refeição para Ele. Você é corpo de Cristo. Você completa Ele na sua casa. Você completa Ele dentro da faculdade. Cadê Jesus? Cadê Jesus? Está aqui. Está aqui. Está aqui. Você é o corpo. Ele é o cabeça. Você é o corpo. O que Ele espera é que você faça todo o serviço que Ele fez. Coloque seus aventais. É hora de darmos uma reviravolta na nossa própria história. É hora de dar uma reviravolta. Muitas igrejas são conhecidas pelas ênfases que são dadas, né? Conversava com uma pessoa, ela dizia: aquela igreja é conhecida pelo louvor que ela adora, né? As músicas que ela canta. Querido, eu quero ser conhecido como uma igreja que se parece com Jesus. Faz as obras dele, tem o caráter dele, que se move como ele. Não nos parece mais alienígena o texto que nós tocamos em Efésios 1:23, não é? Parece que ganhou algum sentido. Ele se completa por você. E não tire seu corpinho fora. Não tire seu corpinho fora, porque ele se completa. Você não bote culpa no seu temperamento, não bote culpa no seu gênio, não bote culpa na sua educação. Não venha me dizer em que cidade você nasceu. Você renasceu nele para ser dele. Ele colocou em você o Espírito. Meu irmão, o Espírito Santo não está em você para você falar em língua, não. É um selo de propriedade. Agora, o selo de propriedade pode falar em inglês, em alemão, na língua dos anjos, ou a língua que você quiser, mas o Espírito Santo não está em você para um exibicionismo terrestre. O que o Espírito Santo quer é que este selo de propriedade, você seja como seu dono. Igreja, creia, amada de nosso Senhor, escolhida antes da fundação do mundo para ser dele. Cara, não te faz bem pensar que você tem um Deus que não improvisa, que não vive baseado no furor da emoção. Ele amou você antes de você nascer. Não é porque você é um bom garoto, uma boa moça que Ele te ama. Ele te amou antes de tu nascer. Você nasceu com um destino estabelecido. Você nasceu para ser dele, para se parecer com Ele, para ter características idênticas a Ele. Você nasceu para ser como Ele sobre a face da terra. Igreja linda, igreja linda.